Corinthians tenta manobra contra o São Paulo, mas se dá mal. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre reforço que o São Paulo pode ganhar para o jogo de amanhã contra o Internacional. Vamos comentar aí sobre o Galopo, tá? Que não tá jogando aí no São Paulo, pode ser que saia. Vamos falar aí sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, certo, meu parceiro? Bom, rapaziada, é o seguinte, ó, hoje aí, sábado, é dia do São Paulo encerrar a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Internacional. A gente tem esse compromisso aí antes da grande decisão do jogo do ano de quarta-feira contra o Botafogo. A gente tem esse confronto importante contra o Internacional. O São Paulo teve uma sequência grande aí de jogos fora de casa, né, que foi contra Fluminense, Atlético Fluminense, Cruzeiro, Galo e Botafogo, né? Foram os 4 jogos seguidos que a gente jogou fora de casa. E dessa vez, a partir do jogo de amanhã contra o Inter, a gente vai emendar uma sequência aí de jogos, não só em casa, mas também com mandante, né? Porque tem jogo aí contra o Corinthians, que é mando nosso, mas vai ser no campo neutro. Olha só, o São Paulo inicia contra o Internacional uma importante série como mandante. Neste domingo, o São Paulo encara o Internacional em uma série de 3 partidas como mandante. Primeira contra o Inter, né, no domingo aí no Morumbi, a partir das 6h30 pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira o São Paulo joga a vida na Libertadores. O tricolor encara o Botafogo em busca de uma vaga na semifinal. Para isso basta uma vitória simples. E no final de semana, no domingo, o São Paulo encara o Corinthians. O majestoso não vai ser no Morumbi, e sim no Mané Garrincha, em Brasília, com mando de campo do São Paulo, tá? Então, se a gente teve 4 jogos seguidos fora, agora a gente vai ter 3 jogos em casa, né? Desses 3 jogos aí, 2 vai ser no Morumbi e o último contra o Corinthians lá no Mané Garrincha. Vamos emendar aí 3 jogos como mandantes, tá bom? 3 jogos na nossa casa, né? Com o outro jogo que o São Paulo botou pra Brasília porque quis aí, porque tá tendo shows, como todo mundo sabe aí. Todo mundo achou um absurdo levar esse jogo aí pro Mané Garrincha, né? Por ser um clássico aí, pô, Corinthians afunda das olhas abaixo. São Paulo perde o jogo pro Corinthians, cara, lá em Brasília. Diretoria de São Paulo vai ouvir por um bom tempo, viu, cara? Porque os caras brigando pra não cair. Tu vai pôr um jogo no campo neutro, né? Evidentemente que favorece muito aí o time do Corinthians, tá bom? Mas enfim, olha só. Nessa sequência de jogos em casa que a gente vai ter, já temos aí parciais aí de ingressos, tá? Já tem mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo de amanhã à noite contra o Internacional. Tá mais de 30 mil vendidos para o jogo contra o Inter e também já temos parcial para o jogo de quarta, para a decisão contra o Botafogo. Contra o Botafogo já tem mais de 45 mil ingressos vendidos, tá? Então já tem mais de 30 para o jogo contra o Inter e mais de 45 mil vendidos para o jogo contra o Botafogo. Pelo jogo contra o Inter, cara, pô, acredito que deve bater, como já tem mais de 30 mil vendidos aí, né? Tem todo sábado para vender, todo domingo para vender. Acho que vai bater uns 40 mil amanhã no Morumbi, o que é ótimo, até porque como são 2 jogos seguidos em casa e no Morumbi, evidentemente tem muita gente que não consegue ir nos 2, né, pô? Aí tu tem jogo contra o Botafogo, tem jogo contra o Inter, muitas vezes tu só pode ir um jogo e a grande maioria vai deixar pra ir no jogo contra o Inter, que, pô, é 10 vezes mais importante, convenhamos aí, porque é uma decisão contra o Botafogo, mas vamos ter um bom público amanhã no Morumbi contra o Inter e provavelmente, muito provavelmente, vamos bater o recorde da temporada contra o Botafogo, que vai ter certamente, com toda certeza do mundo, mais de 60 mil na quarta-feira aí no Morumbi para fazer uma grande festa o jogo contra o Botafogo e buscar essa classificação, tá bom? O goleiro Rafael se destaca entre os jogadores do Brasileirão em 2024. Rapaz, olha só essa estatística aqui que interessante. Desde a estreia do técnico Luiz Ubeldia, o Rafael acumulou 14 partidas sem tomar gols. É o melhor número entre atletas que pertencem a clubes da elite do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Rafael disputou 23 jogos com o Zubeldia e ele não tomou gol em 14, que dá 61% das partidas sem ser vazado. Tá? A estatística aí do Rafael. E, cara, é mais uma estatística que mostra a força defensiva do São Paulo, né, cara? Se for um time sólido que toma poucos gols, é a melhor defesa da Libertadores com sobras, e a gente vê aí ótima estatística aí do zagueiro do São Paulo e do Rafael também, não tem como ser diferente. Dos 23 jogos com o Zubeldia, né, desde que o Zubeldia chegou, o Rafael não tomou gol em 14, cara, dá mais de 61%
aí dos jogos sem ser vazados. Impressionante aí. A Gabriel Marques tomou um amasso do Botafogo. Cara, aquele amasso do Botafogo é completamente fora da curva, né, cara? Um jogo ali completamente fora da curva, mas o São Paulo continua aí tendo uma das melhores defesas do futebol brasileiro, da Libertadores é a melhor, né? Até aqui a melhor defesa da América é nossa, que é da Libertadores, né? E evidentemente que não só a zaga, mas como o Rafael tem muito mérito nesse momento muito bom defensivo aí do São Paulo, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, ó, o Galvão Bueno, né, pô, narrador aí, né, pô, lenda, o Galvão Bueno, que todo mundo conhece, ele tem um canal dele no YouTube, e olha só o que é que o Galvão Bueno falou sobre esse jogo aí de volta na quarta-feira contra o Botafogo. Abre aspas aí pro Galvão Bueno. Ninguém fez mais jogos do São Paulo em Libertadores no Morumbi do que eu nos últimos 40 anos. Tem uma química diferente com o São Paulo jogando a Libertadores no Morumbi. Todas as torcidas são espetaculares, mas tem uma coisa que é diferente, que é o São Paulo. Pode dar o Botafogo, mas a vantagem é do São Paulo, fecha aspas para o Galvão Bueno, falando sobre aí o confronto de volta entre São Paulo e Botafogo. O Galvão Bueno, que é flamenguista, né, pô, nem São Paulino ele torce pro Flamengo, e é interessante, pô, Galvão Bueno, como ele mesmo falou, cara, ninguém narrou mais jogos do São Paulo nos últimos 40 anos de Libertadores do que ele, pô, porque ele narrou já 1 milhão de jogos do São Paulo em Libertadores, e o Galvão Bueno fala isso não só porque é um fato, porque ele viveu também isso aí narrando os jogos do São Paulo. E, cara, assim, a gente fala as coisas, pô, com a noite de quarta-feira no Morumbi é diferente das outras, nenhum estádio no Brasil tem um clima, uma atmosfera que a torcida do São Paulo faz, nenhuma outra torcida consegue fazer. Às vezes a gente fala isso, pensa que, pô, é clubista, tá falando isso aí só porque torce pro São Paulo, mas isso é um fato, cara. Entendeu? Isso é um fato. Nenhum time no Brasil, tá? Nenhuma torcida no Brasil faz o seu estádio ter uma atmosfera tão única, né, cara, como a torcida do São Paulo consegue fazer no Morumbi. Isso significa que a gente vai passar do Botafogo? Não, né? Até porque tem que jogar bem. Quando a bola estiver no pé dos nossos jogadores, quando tiver a oportunidade de fazer o gol, tem que fazer o gol. Coisa que não fizeram nos 2 jogos contra o Galo e não fizeram também contra o Botafogo no primeiro jogo, né? Lucas perdeu o gol sozinho de cabeça contra o Galo. Na volta, o Luciano perdeu o gol na cara. Contra o Botafogo no primeiro jogo, o Caleri perdeu o gol na cara, entendeu? Então, chances a gente teve e não fizemos, entendeu? Óbvio que só o clima, a mística de Libertadores no Morumbi não vai ser, é só isso. O time tem que corresponder dentro de campo. Mas isso é um ponto importante, tem um trunfo muito importante que o São Paulo vai ter na quarta-feira. Aí, cara, os jogadores do São Paulo vão ter que fazer a parte dentro de campo. A torcida vai fazer a dela, vai ter recorde de público, vai ter aquela atmosfera, aquela festa, né, antes de entrar no estádio, aquele corredor de fogo, aquela festa absurda, vai ter tudo, entendeu? Aquele famoso clima de Libertadores aí, a quarta de Libertadores no Morumbi é diferente de todas as outras, e isso é um fato. Aí tá aí o Galvão Bueno, que conhece muito bem, nem São Paulino ele é, mas ele conhece muito bem o São Paulo Libertadores. Como ele mesmo já falou, ninguém narrou mais jogos que ele aí do São Paulo Libertadores nos últimos 40 anos. Ele entende muito, tá bom? Informação aí do Alexander Vieira, rapaziada. Lisieiro deve retornar contra o Botafogo na próxima quarta-feira. Sua utilização contra o Internacional neste domingo ainda é tratado como dúvida, tá? A gente tem aí o treino de hoje, sábado ainda, o último treino, para o São Paulo finalizar a preparação para o jogo de amanhã. A gente deve ter mais informações mais tarde sobre quem vai para o jogo e quem não vai. Lisieiro ainda é dúvida, e assim, se ele tiver condições de jogar amanhã contra o Inter, tomara que ele fique pelo menos no banco aí, porque é uma opção. Lembrando que o Zubeldia vai para um time todo reserva aí, porque a gente vai jogar na quarta-feira contra o Botafogo, ainda mais que, né, o Botafogo joga hoje contra o Fluminense, aí pelo Brasileirão, e a gente joga domingo, né? Então o Botafogo vai ter aí, né, joga sábado hoje, e tem o São Paulo quarta. O São Paulo é domingo e quarta, eles têm aí 24 horas a mais aí de descanso que o São Paulo, né? Ele joga 6h30 hoje, o São Paulo joga 6h30 amanhã. Se o Lisieiro tiver condição de jogo, acho que ele tem que ir pelo menos pro banco, tá? Porque eu acho que ele vinha fazendo bons jogos, jogou bem contra o Atlético Mineiro aí, e evidentemente quando você fala que vai jogar o time reserva, é bom que a gente tenha aí o Lisieiro disponível para esse jogo contra o Internacional, tá? Já que os titulares não irão entrar em campo por causa desse jogo contra o Botafogo, tá bom? Enfim, vamos avançando aí agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, vamos comentar aí sobre o Galo. Todo mundo já comentamos nos últimos vídeos aí sobre a situação
do Galo, porque ele está insatisfeito e tudo mais. Matéria aí do blog do São Paulo. Olha só. Sobre o Galo. Vamos lá. Apesar de estar vivendo um momento iluminado e cheio de esperanças, o São Paulo tem um jogador muito insatisfeito dentro do clube e que tem grandes chances de sair na próxima temporada. A situação do jogador é muito complicada, principalmente pelo fato que ele está sendo a cada dia que passa mais ignorado pelo técnico Luiz Belgia, que não o coloca para jogar. Por conta disso, a família de Galo falou que esta situação está sendo tratada com muita estranheza e que não esperava esta atitude do treinador são paulino, que utilizou o jogador em algumas oportunidades. Apesar disso, as pessoas próximas de Galo afirmam que o jogador segue cumprindo os seus deveres, treina normalmente e mantém um bom comportamento para conseguir dar a volta por cima. A gente comentou com vocês sobre isso, né? Já que teve informação que saiu aí já repercutiu isso aí, já que a família dele tratou isso como estranho. Foi o Jack que trouxe essa informação nessa semana, de que a família aí, pessoas próximas do Galo, tratavam como estranha essa falta de oportunidade aí do Galo. Não só falta de oportunidade, mas também falta de ir pro banco. Contra o Botafogo, por exemplo, ele nem foi relacionado. E outros jogos também, ele estava disponível, nem pro banco sequer. Ele foi, e como o blog do São Paulo botou, ele tem grande chance de sair na próxima janela, tá? No caso, em janeiro ele tem grande chance de sair. E assim, rapaziada, se ele continuar aí sem jogar, ou jogando muito pouco, ou nem indo pro banco de reserva nos jogos, cara, é muito provável que ele vai ser vendido aí na próxima janela, até porque é um jogador jovem que tem mercado. A gente viu que nessa última janela, quando estava aberta, a gente teve aí o Boca interessado no jogador, e o Rosário Central também era outro time interessado no jogador. Fez até a proposta, mas acabou que o São Paulo, né, entendeu ali que os valores que o Rosário ofereceu não era bom para poder vender o Galo aí, ele ficou. E isso aqui, cara, depois que ele ficou aí, o cara basicamente nem jogou, né? Enfim, esse negócio de pessoas aí próximas dele achar estranha essa situação, pra mim não tem nada de estranho, cara. É muito claro, só essas pessoas que acham estranha aí a não utilização dele agora, é só vocês aí que acham estranho, que são próximos aí do Galo, se vocês pegar os últimos jogos do Galo, né? Pega lá o jogo dele contra o Cuiabá, pega lá o jogo dele contra o Vasco, né? Contra o Cuiabá, se não me engano, ele foi titular nesse jogo aí, inclusive, e olha as atuações do Galo, cara, é uma atuação pior que a outra, entendeu? Atuações assim terríveis. E essas atuações aí, cara, o credenciam a ganhar cada vez menos oportunidade, entendeu? Mesmo quando joga os times reservas aí. Amanhã contra o Inter vai ser o time reserva. Vamos ver se pelo menos ele vai dar no ano, porque como titular ele não vai começar, esquece. Amanhã é o time reserva e ele não vai começar como titular, porque a gente já conhece basicamente qual é o time reserva do São Paulo. Vai ser basicamente aquele time que jogou contra o Cruzeiro, e o Galo no máximo vai estar no banco, entendeu? No máximo vai estar no banco do time reserva. Essa é a situação dele aí hoje. Bom, vamos avançando agora, rapaz. E o negócio é o seguinte, ó. A gente vai ter jogo contra o Corinthians aí na semana que vem, né? Lá em Brasília. O que acontece? Tinha saído a informação foi o André Galvão da Rádio Transamérica, do SBT aí também. Ele é jornalista e trouxe informação de que o Corinthians estava fazendo um movimento aí nos bastidores para ter a torcida deles contra o São Paulo no Mané Garrincha, tá bom? O que acontece? O Rodrigo Vessone, lá que cobre o Corinthians, ele trouxe a seguinte informação, ó. A cúpula corintiana teve conversas com autoridades de segurança e com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, mas as regras devem ser mantidas para o majestoso no Distrito Federal, tá? Então, informação que o Vessone trouxe aí, eles perderam essa queda de braço aí para levar a torcida deles para o Mané Garrincha aí na semana que vem. Como eu falei, o André Galvão já tinha trago essa informação, que o Corinthians estava fazendo um movimento nos bastidores, e o movimento era esse aí, né? Com as autoridades de segurança e com a CBF, eles fizeram aí movimento, conversaram para poder ter a torcida deles semana que vem no estádio, mas eles perderam essa queda de braço, tá? O Corinthians tentou fazer essa manobra aí, utilizando o argumento de que por ser um jogo fora de São Paulo, pudesse ter a torcida visitante deles aí, mas eles perderam essa queda de braço, tentaram fazer essa manobra aí, mas não conseguiram. E é aquele negócio, né, rapaziada? Se for para ter torcida visitante, tem que ter visitante em todos os clássicos. Como no jogo do primeiro turno só teve torcida do Corinthians e Itaquera, como o mando é nosso agora, tem que ser só torcida nossa, entendeu? No dia que for torcida visitante lá em Itaquera, aí tem que ter também no Morumbi, em qualquer estádio que seja com o mando do São Paulo. Tem que ser igual, né? Tem que ser recíproco aí. Porém, tem uma questão.
Tá tendo nas redes sociais, tá? Nas redes sociais tá tendo movimentos de torcedores do Corinthians que vão ir pro Mané Garrincha semana que vem como infiltrados. Isso é natural, porque tem infiltrado que vai no Morumbi no jogo do São Paulo, tu imagina em Brasília no campo neutro, né? Então tem que ter aí muito cuidado com a segurança, porque vai ter muito torcedor do Corinthians infiltrado no jogo da semana que vem, tá? Entre São Paulo e Corinthians. Vai ter muito torcedor infiltrado, então tem que tomar muito cuidado aí com confusão. A gente já viu no Morumbi aí já, cara, né, nos últimos jogos aí, torcedores sendo pegos aí, né, torcedores infiltrados sendo pegos aí, pô, que foi agredido, cara. Enfim, é complicada essa situação de ter torcedor infiltrado dentro do estádio. O final sempre dá ruim. A gente sabe muito bem como é que é o final disso tudo, né? Mas enfim, é algo que não tem como controlar. Mesmo sendo só torcida única do São Paulo, não tem como controlar. Vai ter um monte de torcedor rival infiltrado. Fora que tá nesse movimento nas redes sociais já. Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.